De volta aqui comigo no painel CBN Alagoas, e o nosso assunto agora é o direito do consumidor no Carnaval. CBN, Direitos do Consumidor. Marcelo Madeiro, o Carnaval é uma mega festa que envolve em sua engrenagem uma série de serviços que se caracterizam nas relações de consumo, como a venda de abadás, camarotes, seguranças, a segurança dos foliões, qualidade dos alimentos e bebidas, é até alguma coisa parecida com o que nós já falamos aqui no Natal e no Réveillon, né? Mas o Carnaval ele guarda umas peculiaridades exatamente porque a compra desses produtos e serviços, elas se dão muito dentro da informalidade. E o que é que acontece quando alguns desses serviços propostos dentro desse pacote, ele deixa de ser cumprido? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo, amigos da Rádio CBN. Primeiro eu queria desejar aqui felicidades a um grande casal de amigos que hoje à noite estarão celebrando esse matrimônio, ao Antônio e a Carol, o qual com muita honra serei padrinho. Paulo, esse tema que nós tratamos de uma maneira inicial lá no Réveillon e no Natal, se aplica bastante ao próprio Carnaval. E é muito bom que nós estamos tratando hoje de uma forma prévia, para que o consumidor tenha tempo de tomar as medidas cabíveis, né? Quais são esses problemas que você relatou? O primeiro problema, que eu acho que é o mais importante, é a informalidade, né? A informalidade é que pode gerar uma perda para o consumidor, porque ele tem que se munir de provas. Ao mesmo tempo, quando ele adquire esses pacotes nos sites, nas agências de viagem, diretamente nos hotéis, ele tem a garantia de que aquilo que está sendo adquirido deve ser devidamente cumprido. Se foi contratado, Paulo, um abadá, este tem que vir perfeito, não tem que haver erro. Se foi contratado um serviço de all inclusive, que é o mais comum hoje em dia nos hotéis, nas grandes viagens de Natal, de próprio Carnaval, é comum que venha a bebida que vai ser servida. É comum isso. O tipo de uísque, o tipo de cerveja, água, refrigerante. Então, se isso está no seu pacote de serviço, deve ser cumprido. O consumidor deve sempre guardar o seu comprovante daquilo que está sendo contratado. Isso é muito importante. No caso, por exemplo, na festa peculiar, que é do Carnaval, o que pode acontecer, por exemplo, é que dentro desse pacote a empresa, que normalmente essas empresas elas aparecem durante o período de Carnaval, e depois do período de Carnaval elas desaparecem, né? E aí cria uma série de dificuldades. Mas, geralmente, no Carnaval, elas oferecem, por exemplo, dentro do pacote, a apresentação de um determinado artista. E aí, no dia daquela apresentação, não é aquele artista e é outro artista que comparece. Algumas pessoas não se preocupam, não levam muito isso em consideração. Outras já se incomodam porque acham que foram lesadas. Como é que eles devem proceder, Marcelo? Sempre, Paulo, primeiramente, sempre guardando o seu comprovante, que vai estar as especificações do que você adquiriu. Então, veja bem, se faltar qualquer daqueles itens, o consumidor tem direito a uma reparação. Nós tratamos disso aqui uma vez, e eu me lembro bem que você trouxe um caso muito parecido, que o consumidor reclamou. E esse é o intuito, ele tem que tentar reclamar junto ao hotel, junto à agência, levar se não conseguir resolver, levar isso ao PROCON, se não resolver, levar à justiça. Porque como você já bem falou aqui, Paulo, em outros programas, o índice de reclamações é muito baixo. Nós temos o PROCON, que é um órgão que aparentemente está assoberbado de trabalho, mas ele esconde uma realidade que nós não notamos. Ele está cheio, mas não é porque tem muita demanda somente, é porque ele não tem estrutura para aquela demanda. Porque se você colocar a proporção reclamações em clientes, você vai perceber que é um número baixo. Então você não pode achar que o PROCON está lotado de reclamações porque todo mundo reclama. Não, pelo
pelo contrário, se os consumidores reclamassem mais, com certeza teríamos que seria preciso uma estrutura muito maior. E aí eu não sei como é que o nosso amigo Rodrigo Cunha ia se virar para conseguir um prédio novo, que ele já faz um grande trabalho frente ao órgão. Então, se o consumidor tiver qualquer problema com qualquer item do seu pacote, ele deve reclamar, procurar. É importante que ele esteja munido da sua contratação. É importante também que ele procure uma empresa ou um grupo que já tenha um certo know-how, um certo conhecimento daquele mercado. Os sites hoje já estão muito especializados nisso. Você compra nos sites, você consegue adquirir bons produtos, bons pacotes com segurança. Coisa que há um tempo atrás nós não conseguíamos. Essas empresas que nós chamamos de aventureiras, né, elas devem ficar sempre à margem. Quando eu falo à margem você não procure diretamente ela. Tente uma outra empresa, tente algo mais seguro, porque senão o nosso receio aqui, Paulinho, aí você já trouxe em outros casos, é que o consumidor faça essa aquisição somente pensando no preço, e ao final fique sem o que foi pago, sem o pacote e sem ter o que fazer. Então, se o próprio consumidor, agora que está chegando a época de carnaval, ele tem que, sem dúvida, procurar, buscar todas as informações do que está adquirindo. É aquela velha história, né, Marcelo? É o barato que sai caro. Muitos consumidores, na verdade, principalmente nessas questões de épocas de festas como Natal, Ano Novo, Carnaval principalmente, as pessoas, grande parte das pessoas que foram lesadas, elas também foram porque não, assim, por essa ausência de critério na escolha daquele prestador, daquele fornecedor. Então, mais uma vez, como foi no caso que fizemos aqui no Natal, no caso que fizemos no Ano Novo para a questão dos pacotes de Réveillon, fica aqui também a advertência, né, para que o consumidor esteja, ele sim, atento. Não espere pela atuação apenas do Estado, né? Porque até chegar ao Estado, você já tem que ter o dano consumado. E falando em dano, eu queria perguntar para você o seguinte, Marcelo. No caso da relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva, né? Isso, Paulo. Isso está previsto no artigo 14 do CDC. De forma bem simples, para que todos entendam, quando nós chamamos que a responsabilidade ela é objetiva, quer dizer que o fornecedor responde independentemente de culpa. Então, se você contratou com uma agência de turismo um pacote que envolve diversas atividades, então se der problema em qualquer uma dessas atividades, a agência responde pelo todo. Ela não vai poder dizer que a culpa não foi minha, a culpa foi de um terceirizado da van que não chegou. Eu fiz um contrato com a agência de transporte, então a culpa é dela. Para o CDC, não. A culpa pode até ser de um terceiro, mas para o consumidor, quem vai responder é aquele que ele contratou. Então, a agência vai reparar o dano ao consumidor e ela, depois que reparar o dano, que vá atrás daquele que ela entende que é o responsável. Então, a responsabilidade objetiva do artigo 14 ela é muito clara. É até interessante, Paulo, que quando o código foi criado em 1990, nessa época ainda achava-se que essa responsabilidade seria uma coisa utópica, que nunca entraria para o direito. E hoje, o artigo 14, que está no CDC, faz parte do nosso Código Civil atual. Então, o Código Civil aproveitou essa inovação em 90 e hoje faz parte do nosso cotidiano. Muito bem, está dado o recado, fica aqui a advertência para o consumidor. O Carnaval está aí chegando, estamos a pouco mais de 20 dias do Carnaval, não é isso, Marcelo? Então fica o recado para que o consumidor esteja bem atento aos pacotes de Carnaval. Marcelo, bom dia e até sábado. Bom dia, Paulo, bom dia a todos e tome cuidado, procure